E o Flamengo já prepara o anúncio oficial do nosso primeiro reforço, o meio-campista Nicolás de la Cruz. E nesse exato momento, o Flamengo espera pelo ok da transferência bancária para fazer o anúncio oficial do primeiro reforço do nosso Mengão, queridão. As informações que temos é que o Flamengo já fez a transferência de 16 milhões de dólares para a conta do jogador, e o jogador vai fazer essas transferências para a conta do River Plate da Argentina. E daí então, quando tiver tudo ok, o Flamengo vai anunciar Nicolás de la Cruz. E eu tenho detalhes importantes sobre a situação, você vai ficar por dentro de tudo. Vamos falar também sobre Thiago Alcântara. A torcida levantou uma baita hashtag na noite deste último sábado sobre o nome de Thiago Alcântara no Flamengo, meio-campista central que chegaria para reforçar o meio-campo do mais querido Brasil. E eu vou falar para vocês que tem muita coisa boa envolvendo Thiago Alcântara, situação que pode chegar no Flamengo ou não, a gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre a situação envolvendo o lateral esquerdo, Matias Vina, e também o outro nome que o Flamengo está com ele na mesa, que é a situação envolvendo Alexandro da Juventus da Itália. Dois nomes que nesse momento o Flamengo tem uma negociação avançada com Matias Vina, mas também o Flamengo não descarta partir para Alexandro, caso realmente com Matias Vina não vá adiante, justamente pela pedida do clube da Roma da Itália. A gente vai explicar tudo aqui o que está acontecendo para você sobre isso. Vamos falar também sobre o atacante Luiz Henrique, do Real Betis da Espanha, ex-Fluminense, jogador que foi formado nas categorias de base do Fluminense. Lembrando que ontem eu falei sobre essa situação da chegada do Fluminense, brigando também, querendo brigar por Luiz Henrique e trazer o jogador de volta às Laranjeiras. E agora a informação que temos é que Luiz Henrique recusou em vir para o Flamengo. Disse não ao mais querido Brasil pela identificação que o jogador tem com o Fluminense. Você vai ficar por dentro de tudo. Vamos falar também sobre a situação envolvendo estádio próprio do Flamengo. O Flamengo chegou a procurar arquiteto que projetou a Arena do Galo, a Arena MRV do Atlético Mineiro. Vou trazer todos os detalhes para vocês nos próximos anos. O projeto do Flamengo é esse, construção do estádio próprio. Você vai ficar por dentro de tudo a partir de agora, então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente. Inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, já começo falando sobre ele, né? Nicolás de la Cruz. Não tem como não começar o vídeo sem falar de Nicolás de la Cruz, porque a torcida rubro-negra está em uma grande expectativa. Hoje, véspera de Natal, já pensou? O Flamengo chegando, logo mais, anunciando oficialmente Nicolás de la Cruz, primeiro reforço do mais querido Brasil. Lembrando que o jogador já se despediu do River Plate, o jogador já se despediu dos seus companheiros, amigos lá na Argentina, os companheiros também do River Plate. E nesse exato momento o Flamengo só espera o ok da transferência bancária da conta de Nicolás de la Cruz para a conta do River Plate da Argentina. O Flamengo já fez o pagamento, o Flamengo já transferiu esse dinheiro para a conta de Nicolás de la Cruz. Essa é a informação que temos. Inclusive, a informação que foi trazida lá no Coluna do Flamengo diz o seguinte: o Flamengo está apenas esperando pelo ok da transferência bancária para anunciar de la Cruz. Antes de mais nada, vale lembrar que a multa rescisória custará 16 milhões de dólares aos cofres rubro-negros, ou seja, 79 milhões de reais na cotação atual. Primeiramente, o Flamengo acordou que o valor da multa seria pago diretamente a de la Cruz, que ficará com a missão de repassar a quantia ao River Plate. Depois que o jogador sinalizar o pagamento, o Flamengo ficará livre para fazer o anúncio oficial de Nicolás de la Cruz. Tá aí, a gente tá nessa expectativa, tô sempre focado, hein? Sempre ligadaço, para deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que está acontecendo. O Flamengo também segue ativo na situação de Léo Ortiz junto ao Red Bull Bragantino. Estamos apurando mais detalhes. A informação que temos é só os valores que faltam serem acordados entre Flamengo e Red Bull Bragantino. Léo Ortiz também vem dando um apoio bacana. O desejo do jogador em defender as cores do nosso rubro-negro carioca pesa muito na situação
do Red Bull Bragantino, que já está inclinado a liberar o jogador, mas vem fazendo uma pedida que o Flamengo tenta negociar a forma de pagamento. Essa informação que temos nesse exato momento. O Flamengo também está muito próximo de acertar a contratação do lateral esquerdo Matias Vina, da Roma da Itália, jogador de 26 anos, que já tem todo acordo encaminhado com o Flamengo. O Flamengo também já acertou alguns detalhes com a Roma da Itália. O único empecilho nesse momento é o valor para vender Matias Vina, que gira em torno de 6 a 8 milhões de euros. A primeira pedida da Roma foi de 10 milhões de euros. Depois a Roma falou, 8 milhões de euros, a gente bate o martelo e a gente libera o jogador para vocês. O que acontece nesse momento é o seguinte, né? Palmeiras e Corinthians sinalizaram interesse no jogador. Interesse, não proposta. A única proposta que o jogador tem na mesa, hoje, de fato, é a do Flamengo. Porque os clubes paulistas ainda não fizeram nenhuma proposta, Henrique. Porque os valores que estão sendo pedidos pela Roma da Itália não são favoráveis para a chegada dos clubes paulistas nesse momento. É a informação que temos. Matias Vina foi vendido à Roma quando saiu do Palmeiras, sabe por quanto? 13 milhões de euros. 13 milhões de euros. A Roma chegou a pedir 10 milhões de euros e já chegou a 8 milhões de euros. O Flamengo tenta baixar esse valor para negociar Matias Vina. Nesse momento o Flamengo tem outros nomes em carta na manga, né? Claro, o Flamengo tem a situação principalmente de Alexandro, da Juventus da Itália. O jogador que tem a situação mais facilitada, eu posso falar assim, facilitada para chegar ao Flamengo. Mas em relação aos dois atletas, de fato, eu entre Alexandro e também Matias Vina, sou mais o Matias Vina. Matias Vina é diferenciado, né, gente? Alexandro hoje está com 32 anos, já é uma idade avançada. Matias Vina com 26 anos, realmente aí, jogador que chega muito promissor, né? Vina tem característica parecida com a de Felipe Luiz, também é um lateral construtor, né? Um lateral que joga tanto dentro, por dentro do meio de campo, pela lateral e também lá atrás, ajuda na defesa. Então ele é um jogador que realmente pode ser utilizado em 2 ou 3 ali, né, opções do técnico Tite. Mas ele é de origem um lateral esquerdo, deixando claro aqui, lateral esquerdo, ajuda na defesa, como ajuda também lá na frente, faz ali um jogo no meio de campo. O cara é versátil, né? Então assim, 26 anos, é um cara polivalente e eu, de fato, entre Matias Vina e Alexandro, Matias Vina sem sombra de dúvida. Vamos torcer para que o Flamengo consiga realmente fechar essa baita contratação, beleza? Bom, vamos mudar de assunto e vamos falar sobre Luiz Henrique, ex-jogador do Fluminense, né? Foi revelado nas categorias de base do Fluminense. O Flamengo demonstrou interesse no ponta direito, que hoje defende as cores do Betis, do Real Betis da Espanha. 22 anos, ponta direita, um jogador para a posição que o Tite pediu, né, há uma semana atrás. O Tite falou, olha, eu preciso de mais um jogador para essa posição, um ponta direita. Eu vou precisar desse jogador para 2024. Luiz Henrique tem uma identificação por ser revelado na base do Fluminense. O Luiz Henrique, inicialmente, apenas o Flamengo estava aí negociando com o Real Betis. Não tinha feito proposta ainda ao jogador, mas vamos lá, o jogador já estava inclinado a retornar ao futebol brasileiro. Não diretamente chegou a falar para o Flamengo. Só que depois que o Fluminense entrou na parada, querendo repatriar o jogador de volta às Laranjeiras, o que acontece? O Luiz Henrique recusou, disse não ao Flamengo. É isso mesmo, pela identificação que o jogador tem com o Fluminense. E as informações que foram trazidas pelo jornalista Vitor Lessa diz o seguinte: Luiz Henrique está decidido de que não quer jogar no Flamengo. O motivo da recusa é a identificação que o ponta direita tem com o Fluminense, que também pretende contratar o atleta de 22 anos. Luiz Henrique notificou os representantes no contato entre Flamengo e Real Betis que a prioridade para uma possível volta ao Rio de Janeiro é o Fluminense. Isso porque o time tricolor também entrou na disputa pelo ponta direita. Mas o desejo do clube espanhol é um empecilho para a dupla, tanto Flamengo como Fluminense. Por quê? Tanto Flamengo como Fluminense
né, pretende contratar o Luiz Henrique, ou melhor, o Flamengo pretendia, o Flamengo não vai contratar. Eu vou falar para vocês que esse jogador tem já dentro do elenco, tá? E é um baita jogador promissor. É um baita jogador, muito mais jovem do que o Luiz Henrique. Então assim, o Flamengo, a princípio, queria essa contratação por empréstimo. O Fluminense também, por empréstimo. Só que o Real Betis não pensa em emprestar o jogador. O Real Betis até aceita liberar o jogador, mas por uma venda definitiva. Beleza? Então tá aí, Luiz Henrique recusou a proposta do Flamengo. Agora vamos lá. Flamengo, ponta direita. O Flamengo tem dentro do elenco, Henrique? Sim. E eu provo a vocês que o Flamengo tem esse ponta direita dentro do Flamengo. Jogador muito promissor. Jogador que vai arrebentar em 2024 se realmente o técnico Tite der chance a ele. Que é o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves, que jogou essa temporada por empréstimo junto ao Red Bull Bragantino. O técnico Tite pediu o Matheus Gonçalves no Flamengo em 2024, quer dar mais oportunidade ao jogador, quer observar o jogador. Ele vai ficar nos olhares de Tite, na verdade. E aí, esse nome pode fazer a grande diferença no Flamengo em 2024. Flamengo tem que correr atrás, tem que fazer leilão por um jogador que não quer. Já deixou inclusive lá atrás, não é de agora, que não tem desejo de jogar no Flamengo. Ele não joga no Flamengo, ele falou em uma entrevista lá atrás, quando ele estava no Fluminense, ele não fecha com o Flamengo. Ele, se depender dele, ele não joga no Flamengo. O cara já deixou claro. Então Matheus Gonçalves é o cara de 2024. Escreve aí e deixa aí nos comentários. Eu vou marcar aqui, Henrique, vou realmente provar para vocês, se o cara tiver chance. Botar para jogar, vai ser um baita ponta direita no Flamengo em 2024. 18 anos apenas, ponta direita, 1,75 m. Veio do Red Bull Bragantino por empréstimo. Lembrando que o Red Bull queria comprar. O Flamengo não, a gente não vai vender. A gente vai deixar o Matheus Gonçalves em 2024 no clube. A gente quer contar com o jogador. Então vamos contar com o Matheus Gonçalves, ponto final. Ponto final. Bom, mas fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Agora vamos falar sobre ele. Rafinha Alcântara no Flamengo, porque a movimentação do Flamengo nessa janela de transferência deixa alguns torcedores empolgados e bastante esperançosos por grandes nomes. Além de Nicolás de la Cruz, agora a bola da vez é Thiago Alcântara, meio-campista do Liverpool da Inglaterra. Isso porque os rubro-negros voltaram a usar as redes sociais na noite desse último sábado para pedir a contratação do meio-campista naturalizado espanhol e, pode dizer assim, hispano-brasileiro, né? Hispano-brasileiro, com a campanha hashtag Thiago Alcântara no Flamengo, meus amigos. É isso mesmo. Thiago Alcântara, ele tem 32 anos, é meia central, tem contrato com o Liverpool da Inglaterra até o meio do ano, até junho deste ano que vem de 2024. A partir de janeiro já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, inclusive com o nosso Mengão queridão. E o motivo da campanha Thiago Alcântara no Flamengo, a mobilização dos torcedores rubro-negros nas redes sociais com a campanha hashtag Thiago Alcântara, aconteceu após o meia revelar quando se tornou flamenguista. Isto porque em entrevista a um canal europeu, o jogador disse que deixou de ser vascaíno para ser rubro-negro após o gol histórico de Petkovic em 2003, lá naquele jogo Flamengo e Vasco, né, pelo Campeonato Carioca. Flamengo ali foi... Petkovic arrebentou o Mengão, queridão, inclusive, né? Arrebentando ali, vencendo aquele jogo diante do Vasco. E agora a torcida rubro-negra levanta a hashtag mais uma vez, né? Essa semana é Thiago Alcântara. Será que realmente Flamengo vai para cima de Thiago Alcântara? Eu vou explicar aqui para vocês o seguinte: o Flamengo tem uma grande vantagem sim no Thiago Alcântara para 2024, justamente pelo tempo de contrato que ele tem com o Liverpool da Inglaterra. Acredito que ele não renova. Essa informação que já temos é que ele não deve renovar, não deve. Pode acontecer sim uma renovação, mas é muito difícil, ainda mais pela idade do jogador, 32 anos, pela experiência, pela passagem que ele tem pelo futebol europeu, caía como uma luva no Flamengo. Disso aí eu não tenho dúvidas. E você, torcedor rubro-negro, Thiago Alcântara em 2024 no nosso Mengão queridão? Fica à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Agora vamos falar sobre, pode dizer assim, metas que o Flamengo tem para os próximos anos, não só para 2024.
para os próximos anos. O Flamengo chegou a procurar, né, profissional que trabalhou, arquiteto na verdade, que trabalhou no projeto da Arena MRV do Atlético Mineiro. Segundo as informações trazidas pelo paparazzo rubro-negro, é o seguinte: uma das maiores metas do Flamengo nos próximos anos é construir um estádio próprio no Rio de Janeiro. Visando realizar tal ato, o Clube de Regatas do Flamengo busca no mercado nomes de grande porte para ajudar no tão sonhado projeto. Bernardo Farkas Forge, arquiteto que esteve na construção da Arena MRV do Atlético Mineiro, foi procurado pelo mais querido, mas as conversas não andaram para frente por problemas técnicos. E o próprio Bernardo, ele falou o seguinte: fui consultado pelo Flamengo em 2 oportunidades. Entretanto, o terreno escolhido não vingou por questões técnicas. Depois que projetei a Arena MRV, já fui procurado por diversos clubes de Minas e do Brasil. Sou extremamente grato ao Atlético, meu time de coração, por projetar meu nome para todo o Brasil, relatou o próprio Bernardo, né, em entrevista. Enquanto procura grandes profissionais no mercado, o clube está em negociações com a Caixa Econômica Federal para conquistar o terreno do gasômetro na zona norte do Rio de Janeiro para construir seu estádio próprio. Nação rubro-negra. Bernardo Farkas Forge, arquiteto que projetou a Arena MRV do Atlético Mineiro, foi procurado pelo Flamengo, né, em uma data anterior, mas o terreno que foi escolhido, segundo Bernardo, não foi adiante as conversas por conta de problemas técnicos. Mas agora o Flamengo negocia com o terreno do gasômetro na zona norte do Rio de Janeiro para ter o seu próprio estádio. E aí, nação, o que vocês acham sobre isso? Próximos anos são realmente, né, de metas do rubro-negro em relação à construção do estádio próprio. Mas fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Esse é um sonho da nação. Esse é um sonho de toda a torcida rubro-negra. Será que vai sair esse estádio próprio? Vamos torcer para dar tudo certo, sim, com certeza. Beleza? Bom, mas o de agora foi isso. Eu vou seguir focado com tudo e daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.